Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Nós começamos a partir de agora a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui pela nossa TV Cidade Farroupilha, a TV de Farroupilha. É muito bom nos encontrarmos, porque você já sabe, depois do telejornal da TV Cidade, do Jornal da Cidade, a gente se encontra no segmento de entrevista, sempre com convidados aqui nos estúdios. Cidade Aberta aborda os temas do momento, as questões do nosso cotidiano com gente da nossa gente. E você pode nos acompanhar aqui pelo canal 14, pela TV Cidade Canal 14 da NET. Também você pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, e ainda tem a sensação do momento, é o aplicativo que você pode baixar no seu celular e ter acesso 24 horas à programação da nossa TV Cidade, programação exclusiva. Você não paga absolutamente nada, então baixe o aplicativo no seu celular e tenha a TV Cidade na palma da sua mão. O programa Cidade Aberta de hoje vai falar sobre um assunto que tem sido muito comentado nos últimos dias. Nós já estamos sob a égide da nova legislação trabalhista, ou seja, a modernização das leis do trabalho já está em vigor aqui no Brasil. E para tanto, é nosso convidado no programa de hoje, o juiz titular da Vara do Trabalho de Farroupilha, o doutor Adriano Williams, que está com a gente aqui nos estúdios. Doutor Adriano, agradeço muito a sua benevolência, a sua agenda também, a sua gentileza de estar conosco. Bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, tentando discutir e informar um pouco mais dessa nova legislação. Pois é, a modernização das leis do trabalho do Brasil já está em vigor, depois é aprovada pelo Congresso Nacional, de sancionada pelo Presidente da República e de cumprido um prazo de 120 dias, a legislação entrou em vigor no último dia 11 de novembro. Esta legislação que mexe com bastante detalhes, bastante pontos que estão consagrados já dentro da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho do Brasil. De uma forma geral, doutor Adriano, qual é a sua visão sobre esta legislação que já vigora no país, orientando o trabalho? Bem, boa noite a todos. Essa reforma alterou mais de 100 dispositivos na CLT. A partir do número de artigos modificados, se pode ter uma noção da amplitude desta nova lei. Ela altera, ao mesmo tempo, dispositivos do direito material do trabalho, do direito processual do trabalho e do direito coletivo do trabalho. Agora, não adianta mais reclamar, não adianta mais discordar. É a lei que temos, a lei que vamos aplicar e precisamos aplicar. É uma lei que foi aprovada, sancionada e a partir de agora ela tem vigência. Portanto, é a nova CLT, é aquela que nós vamos trabalhar no nosso dia a dia. É uma lei que podemos perceber que, ao contrário do que dizem por aí, suprimiu direitos. Não trará segurança jurídica e mais, ela não garante nenhum avanço na legislação trabalhista, ao que eu consigo ler a partir dessa leitura genérica e geral que se faz da lei. A alteração suprime direitos porque simplesmente revoga direitos até então existentes. Ela não traz segurança jurídica porque dará margem a diversas discussões. E interpretações. E interpretações diferentes. Talvez daqui a 5 anos nós tenhamos alguma tranquilidade para examinar os limites desta nova lei. Agora, também não vejo como alteração no direito do trabalho possa gerar empregos. Porque não tem como. O que gera empregos é uma economia pujante. É uma economia que gira e não alteração de direito trabalhista. Por isso, ao contrário do que é apregoado, acho que temos uma nova lei que não vai cumprir aquilo que é prometido. Mas é a lei que temos, é a lei que temos de aplicar, é a lei com que vamos trabalhar.
Agora, isso não significa, em absoluto, que essa lei vá ser aplicada sem considerar que ela está dentro de um sistema jurídico, que ela está dentro de um sistema maior, e a minha principal obrigação é a obediência à Constituição. Qualquer lei... Que é a Carta Magna. Que é a Carta Magna do nosso país. Qualquer lei que eu vá aplicar, eu só posso aplicá-la se ela estiver de acordo com a Constituição. E essa lei... Ela não pode colidir contra a Constituição. De forma alguma ela pode colidir, sob pena dela ser inconstitucional. E essa lei já traz dispositivos que foram reconhecidos como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O próprio Supremo Tribunal Federal já disse em 2 oportunidades que a TR, taxa referencial, não serve para correção monetária. E vem a lei e diz que este é o critério de correção monetária. É um indicador. É um indicador. Ou seja, como eu posso aplicar uma lei que fere aquilo que o Supremo já disse que, que é inconstitucional? Fere a Constituição Federal por conta disso. Bastante complicado. Eu só queria entender, doutora, o senhor falava da questão, nós temos a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, esta legislação nova, a modernização das leis do trabalho no Brasil, que vigora desde o dia 11 de novembro, ela transforma a CLT, ela é um apêndice da CLT, juridicamente, como fica isso? Na verdade, só para compreender, a Lei 13.467 possui, na verdade, ela possui 6 artigos. 6 artigos. 6 artigos. O primeiro artigo é aquele que altera a CLT. É um diploma que revoga, modifica, altera o texto da CLT. Portanto, esta aqui será a nova CLT. A velha CLT morreu. Morreu. E esta é a nova. É a nova, naquilo que foi alterado pela lei. Sim. O artigo 2º desta lei altera uma outra lei, a Lei 6.019, que ficou conhecida, era conhecida como a Lei do Trabalho Temporário, depois ficou conhecida como a Lei da Terceirização, que foi modificada em abril de 2017, e agora essa lei modifica de novo a lei que tinha... 6 meses depois. 6 meses depois. E depois os outros dispositivos tratam de revogações da lei previdenciária e o outro é um artigo de direito intertemporal. Portanto, esta lei 13.467, na verdade, ela altera a CLT, altera a lei 6.019, altera a lei 8.212. Tá. Seria uma mudança, o senhor conhecendo a área do trabalho, é uma das maiores mudanças que nós temos na legislação trabalhista do Brasil dos últimos anos? Sem dúvida nenhuma, é a maior alteração na legislação trabalhista desde 1943. Quando foi criada a CLT. Quando foi criada a CLT. Mas o que eu tenho que deixar claro é que a CLT que nós tínhamos não era de 1943, porque mais de 2/3 dela já tinha sido modificado. Portanto, outra coisa que diziam que a CLT estava ultrapassada, que precisava... Ela não havia sido atualizada? Já havia sendo atualizada há anos. 2/3 do que estava, pelo menos 2/3 do que estava, já não era a CLT de 43. Portanto, ela vinha sofrendo inúmeras modificações. Portanto, também não é bem verdade que diziam que era um texto de 1943. Um argumento que cai por terra. Que cai por terra. É possível dizer que era possível atualizar? Sim, eu concordo. Acho que havia dispositivos na CLT, em especial o capítulo de férias, que poderia ter sofrido modificação. Algumas outras modificações pontuais poderiam ser feitas, seriam bem-vindas, sim, mas esta modificação foi enorme. Foi uma alteração em todo o direito do trabalho, uma grande alteração no processo do trabalho e uma alteração no direito coletivo do trabalho. Portanto, sem dúvida nenhuma, é a maior alteração que o direito do trabalho sofreu em décadas. Pela sua avaliação, pela sua manifestação inicial, doutor Adriano, me parece que esta lei ela já nasce um pouco crua, não preparada, porque ela ainda talvez terá que ser moldada, ela terá que ser trabalhada, ajustada nos próximos meses, nos próximos anos também, porque ela pode ainda, como o senhor coloca, ela tem algumas brechas, ela tem alguns pontos que geram interrogações até entre os próprios juízes do trabalho? Sem dúvida alguma.
qualquer dispositivo de lei, qualquer texto legal, precisa ser interpretado. Qualquer um. Porque eu tenho que... Objetivamente. Precisa de uma interpretação. Essa lei, pela dimensão e pela extensão dela, ela precisa de muita interpretação. E toda vez que eu preciso de muita interpretação, eu tenho a possibilidade de ter diferentes opiniões. Conclusões envolvendo o mesmo dispositivo. Essa lei não é clara. Essa lei não é sistemática. Ela é nebulosa. Essa lei é nebulosa, essa lei tem inconstitucionalidades, e essa lei, acima de tudo, veio sim para retirar direitos. Não tenho dúvida disso. Ela retira direitos. Ela suprime direitos. Né? Posso dizer, por exemplo, muito claramente, o direito às horas em itinerário estão suprimidos por ela. Não tem mais direito. Ela suprimiu o intervalo do 384, que era um intervalo destinado à mulher, que tinha direito a fazer um intervalo de 15 minutos antes de iniciar a jornada extraordinária. Portanto, só aí eu tenho 2 exemplos que ela especificamente suprimiu. Sem dúvida alguma. Bom, só para a gente fechar esse bloco, o senhor colocava também de que não acredita, e a classe política tem apregoado isso com muita força, de que com a modernização das leis do trabalho, o emprego seria fomentado, cresceria. O senhor acredita que para crescer o emprego, o crescimento do emprego, ele está mais atrelado à questão econômica do que à legislação trabalhista? Eu não tenho dúvida disso. Que o que faz gerar empregos é uma economia pujante, uma economia que funcione bem. Tanto isso é verdade que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, nós vivíamos num ciclo de quase pleno emprego. Havia emprego para quase todos e a alteração da CLT não veio. Não precisava de uma CLT quando a economia estava bem. Quando é que surge a oportunidade de fazer uma alteração que suprime direitos? Que altera, exatamente quando tem o discurso de que é preciso gerar empregos. Mas a pergunta que fica é: que tipo de emprego? O que eu vou gerar com esta lei? Será que eu vou gerar algum emprego modificando a legislação trabalhista? Eu tenho sérias dúvidas. Isso o tempo dirá. Eu não posso dizer hoje, mas do ponto de vista e do pouco que eu conheço de economia, o que eu vejo é que qualquer alteração na legislação trabalhista, por si só, não é capaz de gerar qualquer emprego. Não é a legislação trabalhista que cria o posto de trabalho. O que cria posto de trabalho é a demanda. Então, daí a minha posição, posso até estar errado, no sentido de que a alteração na legislação trabalhista, por si só, não impactará na criação de novos empregos. Nós vamos ao nosso primeiro espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta conversando mais com o juiz titular da Vara do Trabalho de Farroupilha, doutor Adriano Williams, que está conosco aqui nos estúdios da TV Cidade, clareando um pouco mais sobre a modernização das leis do trabalho que já está em vigor aqui no país. A gente volta em seguida com o nosso Cidade Aberta da sua TV Cidade. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034.
Olá, amigos da TV Cidade. Prazer estar aqui novamente. Me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui, então, nesse cabimento dessas dicas nutricionais que vocês vão acompanhando durante a semana. E já falamos de várias do comer bem, vocês vão ouvir falar de pratos coloridos, vocês vão ouvir falar de ambiente saudável. E hoje, então, eu quero dizer para vocês, façam as pazes com a alimentação. Façam as pazes com a comida de verdade que vocês têm. Essa história de que comer a massa faz mal, de que leite faz mal e que glúten faz mal, né? Tudo tem um caso especial, um indivíduo especial por trás disso. Saiam do modismo, saiam, hoje a gente chama o terrorismo nutricional que estão fazendo, né? Tudo não pode, tudo é proibido, a gente sente culpa, a gente sente medo da comida, a gente sente um medo com a alimentação, né? Isso é do Himalaia, isso é da Amazônia, isso é de não sei quem. Então, saiam disso. Procurem um profissional para orientá-los bem, se tiverem alguma doença, alguma patologia, para seguir uma dieta específica, mas se não, comam bem, sintam prazer no que estão comendo. Um chocolate com boa qualidade faz bem para todo mundo, né? Tomar uma água com gás não engorda e não dá celulite. Então, minha dica é assim, ó, faça as pazes com aquilo que te dá prazer até na alimentação. A alimentação, eu volto a dizer assim, que quanto mais equilibrada, mais da natureza vier, menos embalada for, isso nos dá prazer em comer, o nosso organismo agradece essa ingestão desse nutriente, e aí você vai buscar um futuro melhor com menos doenças. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Farma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Farma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade. Me chamo Milena Valmórvida Dallagnese, sou engenheira de alimentos. Estou aqui para compartilhar mais um pouquinho de conhecimento com vocês. Vamos falar sobre surto alimentar. O que é surto? Surto é quando 2 ou mais pessoas comem o mesmo alimento e apresentam os mesmos sintomas de doença. As doenças transmitidas por alimentos frequentemente apresentam os sintomas como diarreia, náuseas, vômito, febre, dor de cabeça, perda de apetite, fadiga e algumas vezes pode levar a óbito. Os indivíduos mais suscetíveis são os idosos, as crianças, as gestantes e pessoas debilitadas em recuperação. Porém, dados epidemiológicos registram que nosso estado, pessoas de 20 a 49 anos foram as principais envolvidas, pois são as que comem fora de casa e de qualquer jeito. A época de maior número de surtos registrados aqui no Rio Grande do Sul é na primavera e no início do verão, sendo as principais causas ingredientes sem procedência, permanência do alimento em temperatura ambiente por mais de 2 horas, higiene deficiente, refrigeração inadequada, do que eles necessitam para se desenvolverem, né? Do que os micro-organismos necessitam para se desenvolverem, de alimento, temperatura e água. Os alimentos mais envolvidos são os pratos muito manipulados ou mistos, como as lasanhas, preparações à base de maionese,
ovos, pratos preparados na véspera quando mal conservados e doces e salgados recheados. Espero que tais informações sirvam de alerta e que as pessoas tenham bastante cuidado ao escolher um estabelecimento para realizar suas refeições. Importante, sentindo-se mal, depois de consumir algum alimento, procure um médico ou um posto de saúde. De volta com o programa Cidade Aberta, TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET. Você nos acompanhando no Facebook, no YouTube, também no aplicativo da TV Cidade que você baixa no seu celular. E onde tiver internet, cobertura de internet, você vai ter acesso à nossa programação. Seja sempre bem-vindo em todas as nossas plataformas. O assunto do Cidade Aberta de hoje é a modernização das leis do trabalho, os efeitos, os impactos. É nosso convidado o titular da Vara do Trabalho de Farroupilha, o juiz Adriano Williams, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade. O senhor falava também no segmento passado, doutor Adriano, de que a lei, a modernização das leis do trabalho, a nova reforma trabalhista, colocando um termo mais simplificado para que o nosso telespectador possa entender também, ela tolhe, ela corta alguns direitos. O senhor enumerou 2. Haveriam outros que o senhor destacaria também? Diretamente, estes foram os 2 direitos aniquilados. Liquidados. Mas essa lei traz algumas modificações. E aí eu chamo a atenção para a possibilidade daquilo que for negociado coletivamente revogar o legislado. Daí sim poderemos ter diversos direitos que estão previstos em lei e que não mais serão obrigatórios. Vou dar o exemplo do intervalo. O intervalo dentro da jornada, entre um turno e outro, continua sendo de, no mínimo, 1 hora. Isto não foi alterado pela lei. Todavia, via negociação coletiva, é possível diminuir esse intervalo para 30 minutos. Até 30 minutos. Até 30 minutos poderá ser negociado a diminuição. Esse é um tipo de negociação coletiva que hoje será tido como válido. Não se vai mais declarar a nulidade dessa diminuição como houve há tempos atrás. Desde que esteja respaldado pela convenção coletiva. Pela negociação coletiva. Isso. Pressupõe que haja uma negociação coletiva. E talvez o mais grave desta lei sejam as alterações no que se entende por parcelas remuneratórias. O artigo 457... As conhecidas verbas rescisórias? Não, parcelas remuneratórias. Aquele conjunto de parcelas que integram a remuneração do trabalhador. Por quê? Hoje, o 13º salário, as férias, são calculadas com base no total da remuneração do trabalhador. Mas o conceito que nós temos, ou que melhor, que nós tínhamos até semana passada... Até o dia 10 de novembro. Até o dia 10 de novembro, é que era a remuneração todo e qualquer pagamento feito pelo empregador como consequência do trabalho prestado. Portanto, gratificações ajustadas, abonos ajustados, ostentavam natureza salarial. O que significa dizer que o empregado, quando recebia seu 13º, recebia com base neste complexo salarial, com base neste conjunto de parcelas que ostentavam natureza salarial. O mesmo acontecia com as férias. Portanto, se eu recebia mensalmente R$2.000, a título de R$1.000 de salário base, R$1.000 de um abono,
R$1.000 de salário base, R$1.000 de um determinado abono, o meu 13º seria R$2.000. Sobre R$2.000. As minhas férias seriam calculados 2.000 mais 1/3. Sim. A lei, agora como está, permite que eu atribua a determinadas parcelas que antes ostentavam uma natureza remuneratória, natureza agora indenizatória. O que vai acontecer daqui a 2, 3 anos é que o salário base do empregado vai continuar sendo R$1.000, R$1.200, ele vai receber um abono, sei lá, de R$500, vai receber um vale-refeição de mais R$500 e vai receber um outro vale-creche de R$300. Quando chegar ele para receber o 13º, ele vai receber R$1.000, porque parcelas... Sobre R$1.000. Não, ele vai receber R$1.000. Porque o salário base dele é R$1.000. Quando ele receber as férias, ao invés de como é hoje, que ele vai receber sobre R$2.500, não, ele vai receber sobre R$1.000. É isso que vai acontecer. Mas não é uma perda de direitos nesse ponto? Na verdade, não é uma perda porque não é uma perda direta. Direta. Mas indireta, então? Permitirá. Permitirá. Tá? Esta é uma das facetas que permitirá, sim. O que dizem os empregadores? Que aí eles vão poder dar as gratificações que nunca davam porque tinha natureza salarial. Se isso vai acontecer, só o futuro dirá. Mas agora a lei permite que eles deem prêmios mensais, gratificações mensais com natureza... E não mexam no salário. E não mexam. Significa também que a arrecadação da Previdência vai diminuir. Não sei se o legislador sabia disso, mas esta aqui foi um tiro no pé da Previdência. Vai representar, são milhões de reais. Talvez o porquê da pressa da reforma da Previdência. Vai diminuir a arrecadação do FGTS, porque sob parcela indenizatória não incide FGTS. Ou seja, o recolhimento que o empregado vai ter vai ser menor. Ele vai receber só sobre o salário base. Portanto, mais uma vez, o empregado terá prejuízo. Ela não tira diretamente, ela vai além. Ela muda a natureza jurídica de parcelas. E eu quero ver o que vai acontecer quando o comércio perceber que o 13º não é tudo aquilo que já foi um dia. Porque vai refletir na economia como um todo. Na economia como um todo. Porque o valor do 13º vai ser alterado. Ele vai ser impactado à medida em que as parcelas ostentem natureza indenizatória. E isso tudo está permitido não só pela alteração do 457, mas pela alteração do 611-A, que permite que o negociado se sobreponha ao legislado. Está tudo isso previsto. Ou seja, vai diminuir a longo prazo a arrecadação do INSS, vai diminuir o valor do FGTS, o 13º dos empregados vai diminuir e as férias também. A história vai dizer se isso é verdade. Porque na medida em que eu não concedo aumento no salário base... E fica congelado. Fica congelado. Ou concedo o mínimo possível, e é o que vai acontecer, porque a ideia do empresariado é, eu vou diminuir a carga tributária por meio da oneração, vou desonerar a folha. Vou desonerar a folha, e essa lei permite que ele desonerar a folha, mas tem efeitos reflexos. Por isso, eu continuo dizendo, essa lei só teve um beneficiário, os empregadores. Essa lei beneficia muito só o empresariado. Essa lei não trouxe nenhum benefício palpável para os empregados. Nenhum. Eu só consegui verificar diretamente benefícios para os empregadores. Que poderão, sim, obter vantagens, desoneração da folha, diminuição do seu custo empresarial. De ponto positivo nessa lei, alguns. Por exemplo, a possibilidade de parcelamento das férias em 3 períodos. Ok, é uma alteração que interessava aos empregados. Mas Mas ainda está nas mãos do empregado decidir do empregador ou do empregado decidir se parcela ou não as férias? Não, ele vai poder optar. Mas se o empregador não quiser, o empregador dá as férias quando ele quiser. Isso não mudou. Sim. O momento de concessão das férias é do interesse do empregador. Sempre foi e sim. continua sendo.
Mas se o empregado quiser fracionar as férias, Pode, e o empregador agora pode. Concordar, ok. agora é possível. Agora, se o empregador não quiser, o funcionário vai ter que tirar os 30 dias e deu. É isso? É exatamente isso. É exatamente isso. Está na mão e na opção do empregador. Tanto que o empregador pode, inclusive, dar férias coletivas, se quiser. Vou fazer férias coletivas. Está respaldado pela lei. Está respaldado pela lei, Sim. sem problema algum. Senhora, já que a gente está falando sobre essa questão dos direitos, enfim, trabalhador, empregador, o senhor não considera talvez que a lei anterior, a CLT anterior, ela tivesse alguns desequilíbrios nessa relação entre trabalhador e empregador? Considero, eu acho que essas alterações no capítulo de férias foram bem-vindas. Acho que estava na hora de atualizar isso. E havia outros pontos da CLT que deveriam ser atualizados. Eu não tenho nada contra a atualização. O problema é o tipo de atualização que foi feita. E as perdas? E eu vou dar um outro exemplo que para mim é mais emblemático ainda. É a nova redação do parágrafo único do artigo 444 da CLT agora, que cria uma figura que nós não tínhamos, a figura do empregado hipersuficiente. Esse empregado que receba até, ou melhor, receba pelo menos, ou melhor, diz a lei, receba acima de 2 vezes o teto do regime geral da Previdência, o que hoje é R$11 mil, e tiver um diploma superior, pode individualmente, ou seja, pode no seu contrato individual de trabalho, fazer revogação da lei. Ele pode dizer, olha, eu que ganho R$11 mil, como se isso fosse um salário absurdo, talvez aqui em Farroupilha até seja um salário alto, mas essa lei vale para todo o Brasil. Ela é válida norte a sul, leste de a norte oeste. a sul. E em São Paulo, R$11 mil não é salário alto de nenhum trabalhador, é um salário mediano. E que tiver um diploma superior, ele pode revogar, inclusive, a CLT. No contrato individual de trabalho. Eu não estou falando de negociação coletiva. Eu estou falando do contrato individual de trabalho que fixará intervalo de 30 minutos para ele. Ou que fixará que determinada gratificação tem natureza indenizatória. Tudo isso por ajuste individual. Este empregado hipersuficiente, a lei considera que ele é capaz de negociar tudo com o seu empregador. Isso é um problema. Porque talvez negocie assim o Neymar, o Messi, que ganham, talvez, não sei quanto é que é o salário deles, mas 100 milhões de euros, talvez. Esses negociam. Agora, um empregado que ganha 7 mil líquido por mês, que é 11 mil, se eu tirar 27,5 e tirar 11%, dá 7 mil. Como se esse fosse um salário que tornasse um empregado muito suficiente, que pudesse revogar, inclusive a CLT, por acordo individual, ou seja, pelo contrato individual de trabalho. É um outro problema sério desta lei. Realmente um problema muito sério. Porque aí eu não estou mais negociando coletivamente, eu estou negociando na esfera individual. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar, senhor tem esse currículo, seu currículo está muito bom, mas eu quero que o senhor assine aqui que seu intervalo vai ser de 30 minutos. Eu quero aqui que o seu salário vai ser aqui, até pode ser 11 mil, mas acima disso vai ser bonificação, vai ser vale isso, vale aquilo. Gratificação. Gratificação. Ah, mas eu não quero, eu quero que meu FGTS, que minhas férias considere isso. Ah, tá, então vou procurar outro. É assim que vai funcionar. Esse empregado, que a lei considera hiperempregado, ele é tão hipossuficiente quanto os outros. Ele é empregado, ele continua sendo subordinado. E vai conseguir um emprego de 11 mil. Também não é tão fácil. Também, portanto, essa lei tira a proteção do empregado. Basta que ele receba esse salário, tenha um curso superior qualquer, para que ele possa negociar, inclusive, contra a lei. E ainda possa, sem mesmo ter um diploma superior, estabelecer uma cláusula arbitral. Isto é, o contrato dele não vai ser julgado pela Justiça do Trabalho. O contrato dele vai ser um tribunal arbitral que vai solucionar a demanda.
Doutor Adriano, a questão da informalidade no mercado, a gente sabe que isso é vedado pela lei, tanto pela antiga CLT, acredito que essa também esteja vedando, mas enfim, ainda existe muita informalidade. Esta nova legislação tende a atacar um pouco mais a informalidade ou pode abrir as porteiras, como a gente diria num termo bem gaúcho? Na verdade, a lei possibilitará, sim, de que determinados empregados, ou melhor, determinados trabalhadores venham para formalidade. Isso é uma possibilidade. Se vai acontecer, duvido. Só o tempo dirá. O tempo dirá. Mas pensem o seguinte, foi criada uma figura que é uma figura nova no direito do trabalho, que é do trabalhador intermitente. O trabalho intermitente significa o seguinte, eu vou ter um empregado que eu só chamo quando eu quiser. O empregado não tem direito a ganhar nada no dia que ele não trabalhar. No dia que ele não trabalhar nada. Eu vou chamar só na segunda, por exemplo. Só quando eu quiser. E nem sempre em toda segunda. Ele não tem garantia nenhuma. Será que o empregador vai assinar a carteira desse trabalhador? Ou ele vai continuar dizendo que ele é um trabalhador eventual e não tem vínculo de emprego? Eu tenho sinceras dúvidas se vai funcionar. Agora, se isso vai funcionar, se a sociedade vai acolher esse contrato, precisamos de tempo. Essa lei daqui a 5 anos me chama, a gente conversa, porque antes disso vai ser só especulação. Especulação. Ok, doutor Adriano, continue conosco, nós vamos encerrando a primeira parte, a primeira edição do programa Cidade Aberta de hoje, aqui na nossa TV Cidade. Nós vamos continuar dando sequência ao tema na segunda edição do programa, e eu chamo a atenção, nós vamos falar muito, e aí me parece que há muitas interpretações, nós vamos ter muito pano para a manga, como a gente diz. Nós vamos falar sobre a força do acordado sobre o legislado, entre outras questões. Então aguardem a segunda edição do Cidade Aberta de hoje. Ficamos por aqui com a nossa primeira edição. A todos um grande abraço, continuem na programação da nossa TV Cidade, vem aí a nossa programação, você fica sempre por dentro de tudo o que acontece em Farroupilha. A gente se encontra na segunda edição do programa.